Queria aproveitar para poder, né, falar sobre Yumi Cells enquanto tá bem fresquinho na minha cabeça esse final. É, Assim, gente, já posso adiantar que eu amei, assim, amei mesmo. Acho que assim, é uma série bem gostosa de assistir, é uma série que você aprende muita coisa, que você reflete sobre muita coisa. Você se vê ali em muitos momentos. E então é muito gostosinha, assim, você se diverte também, tem muita situação ali com as células que eu gosto muito. Então eu queria falar, assim, algumas considerações com relação à série, principalmente com relação ao final. E algumas coisas que essa série me trouxe de reflexões sobre a vida. Então, assim, os próximos stories, eles terão um pouco de spoiler pra quem não assistiu. Então, assim, cuidado. Então, assim, Yumi Cells é uma série que fala aí do desenvolvimento da Yumi, o amadurecimento dela, conforme ela vai se relacionando. A proposta, inclusive, do Webtoon, porque essa série ela é de um Webtoon, a proposta é mostrar a caminhada da Yumi até ela encontrar aquele cara que vai ser o cara do Felizes para Sempre, de casar e tudo mais. Então a gente acompanha essa jornada, é por isso que a primeira temporada tem um protagonista, a segunda temporada tem outro protagonista. Eu sei que isso é uma coisa que muita gente estranha, né? Que fica tipo, nossa, como assim, né? Tem um aqui, aí tem outro ali. Mas é por isso, porque a série retrata essa fase dela de se redescobrindo no amor, se permitindo tudo mais, que é na primeira temporada. E ela na segunda temporada com o Babi. Então ela fica com um que fica com o Babi. É assim. Então, assim, gente, a primeira coisa que me chama muita atenção em Yumi é com relação à falta de comunicação. Assim, gente, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com pessoas que não falam o que sentem. Eu tenho muita dificuldade. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas assim, eu tenho muita dificuldade. Porque eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu gosto de falar aquilo que eu sinto, eu gosto de falar, né, o que eu tô pensando e tudo mais. Porque eu acho que a gente tem que dar a oportunidade do outro saber o que a gente sente. A gente tem que dar a oportunidade pro outro melhorar, se for o caso, né? Se eu te amo, eu tô com você e eu não gosto de algo em você, eu tenho que me expressar. Porque eu tenho que te dar essa oportunidade, eu não te amo. Eu vou te dar a oportunidade de você melhorar. E eu gosto de ter a oportunidade de melhorar. Então, comunicação é importante demais pra mim. E assim, a Yumi, ela tem um problema de comunicação, gente, é gravíssimo. Assim, tinha hora na série que eu ficava assim, Yumi, pelo amor de Deus, linda, abre a boca, fala as coisas. E, gente, isso foi uma agonia que eu senti, assim, tanto na primeira temporada como na segunda temporada. Sabe qual que é a diferença? É que na primeira temporada, o Ung é um cara extremamente prático. E um cara mais assim, tá tudo bem? Tá. Ele achava meio estranho, mas ele respeitava. Na segunda temporada, o Babi já é um cara extremamente comunicativo, expressivo, perceptivo. Então ele percebia e ele não deixava passar. Mas mesmo assim, a Yumi, gente, a Yumi não fala as coisas. Nossa, então assim, eu achei que a série mostrou muito forte isso, sabe? Por exemplo, uma coisa que me incomodou demais. Quando ela pede um tempo pro Ung, que é o protagonista da primeira temporada, gente, como você pede um tempo pra uma pessoa e você não fala o motivo? Na minha cabeça não entra. Ai, mas ele tinha que adivinhar. Gente, as pessoas não têm. Olha, isso é um negócio que eu falo muito pros meus clientes. Assim, eu falo, gente, para de achar que as pessoas são obrigadas a adivinhar o que você sente. Não são. As pessoas não são, gente, as pessoas não são. Tá? Tanto é que na série mostra claramente que ela pede um tempo, que ela fica estranha e ele fica sem entender. Então, pra ele, não tava claro o motivo. E ela pede um tempo e não fala nada. Aquilo me incomodou tanto. Porque, tipo, você tá pedindo um tempo pra pessoa, fala por quê. Sabe? Pra pessoa ter um tempo pra assimilar aquilo, né? E ela não fala.
socorro, Deus, sabe? Então, assim, em muitos momentos, a Yumi, ela tinha uma postura meio que tipo, ah, mas tá óbvio. E assim, gente, o que é óbvio pra mim pode não ser óbvio pra você. Então, se a gente se relaciona, você precisa falar pra mim o que, que te incomoda, porque o que é óbvio pra mim não é pra você. O que é óbvio pra você pode não ser óbvio pra mim. Então, essa parte da comunicação me incomodou muito, realmente, assim, eu acho que foi um dos principais pontos, assim. Inclusive, sabe aquela questão de várias coisas que poderiam ter sido cortada bem na raiz, se ela tivesse falado alguma coisa, ou se ele também tivesse falado alguma coisa, no caso do Ung que falava, não era de falar muita coisa, né? Então, assim, a gente evita muita treta quando a gente fala, se expressa. E eu acho interessante que, trazendo uma reflexão, né, pra vida, quantas vezes a gente deixou uma coisa pequena ficar tão grande porque a gente foi deixando passar, a gente foi tipo, ah, mas tá óbvio. Ah, mas eu não vou falar porque isso aqui tá óbvio. Ah, tá bom, então guarda aí pra você e fica sofrendo, gente, sabe? Então, acho que a série mostrou isso muito forte, porque a Yumi guardava, ao invés de falar, ela guardava pra si. E o negócio ia ficando grande e incomodando, e o outro não fica sabendo. E as células mostravam muito bem isso, de que o outro não adivinha o que tá na sua cabeça, sabe? Porque em vários momentos ficavam as células, tipo, tentando. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que foi aquilo outro? Eu achei isso muito legal, assim, porque é isso, né? Tipo, tá claro na sua cabeça, para suas células, mas pro do outro não tá, então não vai dar, não. Uma outra coisa também que eu fiquei refletindo muito quando a Yumi fez foi sobre assuntos delicados que você escolhe, às vezes, o pior momento pra falar. Lembra a cena que ela pede o Ung em casamento? Vocês lembram dessa cena? Gente, o cara tava falido, super mal. A gente sabe que na cultura deles, gente, falir para um homem é um negócio assim muito pior do que é na cultura ocidental, né? E o cara tava falido no pior momento, o cara comendo ali, não sei o que, vamos casar? Tipo, oi? Sabe, tipo, essa coisa. E me fez refletir, porque muitas vezes na vida, a gente, na impulsividade, naquela coisa, a gente não para e reflete se aquele é o melhor momento mesmo pra falar, pra aquilo acontecer. E ela acaba deixando passar. E aí, o que acontece com isso, gente? Muitas coisas que poderiam tomar outros rumos se tivesse sido faladas, se essas coisas tivessem sido faladas num momento mais adequado, aquilo se perde. Tanto que ele assusta, ela interpreta aquilo como, ele não quer, sendo que não é que ele não queria. Tanto é que na segunda temporada ele fala que ele queria sim casar com ela. Só que ele queria, obviamente, organizar a vida dele. Pô, o cara tava falido, trabalhando um monte pra poder, né, tipo, voltar a ter uma estabilidade financeira e tal. Ainda mais o Ung, gente, que era o provedor, aquele cara que pagava tudo, que fazia tudo e tudo mais. Ele queria casar, só que ele queria resolver isso primeiro. Então, só que aí ela já interpretou que ele não queria, não, deixa pra lá. Aí guardou de novo, ficou chateada. Então é aquela situação ali que você entende o lado dela, o tempo todo dá pra entender o lado dela, né? Por que que ela falou aquilo? Por que que ela queria casar com ele? Porque ela tava morando com ele já, amando tá ali morando com ele, porque, gente, a fase do Ung e a Yumi na primeira temporada morando juntinhos, era lindo, sabe? Eu achava lindo. Dava pra ver que ele tava feliz, que ela tava feliz. Tava assim, uma gracinha aqueles dois juntos, né? Então, ela queria casar porque ela tava amando aquilo ali na cabeça dela. Pra ele ia ser melhor. Pronto, não precisa, né? Não precisa, tal. Não precisa se preocupar em ter casa e tudo mais, que já ficaria ali com ela. Então, assim, dá pra entender totalmente o lado dela, mas aquele era o melhor momento. É por isso que eu falo, às vezes, aquele momento não é o ideal, né?
Então eu acho que é só questão de moldar isso. Outra coisa, gente, eu não senti a Yumi madura nem na primeira, nem na segunda temporada. Não, assim, definitivamente a Yumi mudou algumas coisas pra segunda temporada. Mas falar que ela era uma personagem madura, não. Não era, assim. Ela não é uma personagem madura. Porque, cara, tipo, várias atitudes que ela tinha, as reações bem infantis, sabe? Reações mais impulsivas e tudo mais. Até os términos, né, gente? Ela pedindo tempo pro Ung foi de uma forma imatura. Ela terminando com o Babi. Não tô passando pano pro Babi, porque em nenhum momento eu passei pano pro Babi. Todo mundo sabe, que quem me acompanha sabe, não passo pano. Mas o jeito que ela terminou foi imaturo. Sabe? Ela tem reações. Eu acho que a série trabalhou muito bem a importância de cada relacionamento na vida dela. O Ung, da primeira temporada, ele teve uma importância muito grande na vida da Yumi. Porque ele foi o cara que fez com que a Yumi voltasse a se permitir a amar, né? A sentir várias coisas, cuidar do outro. Então, assim, essa fase dela com o Ung foi muito legal. Então, eu acho que o Ung na vida dela foi importante nesse sentido. De mostrar que ela poderia sim confiar em uma outra pessoa, que ela poderia assim se permitir amar, ser amada de novo e tudo mais, voltar a sentir um monte de coisa. Então eu acho que o Ung teve muito essa importância na vida da Yumi. Essa fase aí foi muito legal, que deu pra ver que ela amadureceu nesse sentido, de se permitir, sabe? E o Babi, eu já acho que assim, ele teve uma importância muito grande na vida da Yumi, no sentido de um namoro em que ela tinha uma pessoa ali. Não que o Ung não apoiasse, que o Ung super apoiava, né? O Ung apoiava a Yumi e achava a Yumi extremamente inteligente e tudo mais. Mas o Babi, ele foi fundamental pra Yumi se descobrir, se redescobrir como escritor e tudo mais. Então, assim, ele teve um papel extremamente importante nisso. Ele era um cara que adivinhava os pensamentos dela. Então, eu percebia muito isso, assim. O Babi, ele adivinhava os pensamentos da Yumi. Ela não... do jeito dela olhar... Então, ele foi muito importante na vida dela nesse sentido, porque como ela não se expressa direito, o Babi é muito perceptivo, ele conseguia decifrar a Yumi, e isso foi muito legal de ver, sabe? Muito legal mesmo. E uma coisa que eu achei muito legal sobre os dois é a forma como eles ficaram depois do término, porque a série, gente, eu achei isso incrível, assim. A série retratou muito bem pessoas que terminam, mas convivem de boa, assim, tem carinho um pelo outro. Porque o Ung tinha muito carinho por ela, mesmo depois do término. O Ung foi eterno apaixonado, né, gente? Né? Isso é um caso à parte. Mas o Babi também. Mas o Ung, meu Deus. Mas essa coisa de terminar e ficar de boa, gente, eu sempre tive muita, assim, uma boa relação com ex-namorado, assim. Eu tenho um ex-namorado mesmo que a gente tem amizade, eu tenho um carinho gigante por ele. Eu sei que ele torce por mim. Eu torço muito por ele. E eu acho isso super possível. Eu sei que não é assim pra todo mundo, porque cada caso é um caso, né? Mas eu amei isso na série. Que mais? Uma coisa. Questões na nossa vida que às vezes a gente deixa passar e que às vezes, gente, são irrecuperáveis. Eu acho que a série mostrou isso muito bem. Muita coisa que aconteceu ali com a Yumi, com os relacionamentos dela e tudo mais, definitivamente assim, eram irrecuperáveis. E na vida tem isso. Tem coisas que a gente ainda consegue consertar e tudo mais e aquilo, mas tem coisas, gente, que deu o seu tempo. São irrecuperáveis, sim. Tem coisa que é irrecuperável. E eu acho que a série mostrou isso muito bem com o relacionamento dos dois. Dela com os dois. Eles perderam coisas ali que realmente não dava pra recuperar mais, né? Infelizmente, não dava.
E por último, gente, uma questão que eu fiquei assim, muito reflexiva, tanto na primeira temporada quanto na segunda temporada, é que assim, evitar o problema ao invés de resolvê-lo desgasta assim, tanto. E em muitas situações que ali, né, que tinham muitas coisas que poderiam ter sido faladas, resolvidas e tudo mais, eles iam evitando aquilo. Principalmente o Ung e a Yumi. Eles evitavam. E assim, gente, evitar o problema não vai resolvê-lo. As coisas não se resolvem assim. Ao contrário, só desgasta. Vai, e o negócio vai desgastando, desgastando, desgastando. E isso foi acontecendo muito no relacionamento dos dois. Porque é isso, evitar o problema, ao invés de olhar aquilo de frente e resolver, só vai desgastar. E aconteceu isso muito, assim. Era uma pena, sinceramente. Tinha coisa que você olhava e falava, não, não. Então é isso, gente. Eu tentei resumir, acho que assim, eu senti muita coisa vendo Yumi, mas eu falei um pouquinho do que tentei resumir. É, mas a mensagem final que ficou pra mim mais forte, duas coisas na verdade. A importância da comunicação, que é uma coisa que eu tenho isso muito forte mesmo. E o quanto a gente pode perder na vida por conta de imaturidade. Perder mesmo, perder. Pessoas boas, coisas boas. A gente perde muito quando a gente não enxerga as coisas com mais maturidade, com, sabe? Maturidade, essa é a palavra. Então, assim, essa reflexão ficou muito forte pra mim vendo a série. Assim, reforçou algo que é uma coisa que eu já penso mesmo, sabe?